A Maria está perguntando se a capsulite adesiva piora com AVC. Então, vou partir do princípio que já existia capsulite adesiva antes do AVC, é isso? A capsulite adesiva, independente do AVC, eu não sei se vocês sabem, capsulite adesiva é um quadro, é uma patologia da cápsula. A cápsula é uma estrutura mole que envolve uma articulação, tá? E a capsulite adesiva é mais comum, é na região do ombro, é mais comum, e essa cápsula está nessa região do ombro aqui, envolvendo a articulação do ombro, né? Ela está falando que sim, que foi antes do AVC. E essa capsulite adesiva pode acontecer por trauma, às vezes em mulher pós-menopausa não tem muito porquê que acontece, mas acontece. Que é como se fosse uma retração da cápsula, sabe? Essa cápsula ela é importante para conectar esses ossos, para dar extensibilidade àquela articulação. Ela tem as suas funções, que são funções que ajudam nessa mobilidade, nessa estabilidade da articulação. E aí, quando se tem a capsulite, existe muita dor no ombro, né? Porque aquele tecido ali está retraído, tá? Principalmente, a maior parte das vezes na região mais baixa da cápsula, que bem na região da axila, mas não é só nessa região. E aí pode estar bem retraído, e aí qualquer movimento você sente, além da limitação do movimento, muita dor, tá? E esses pacientes têm uma dificuldade imensa de movimentar o braço, tem uma amplitude de movimento muito limitada, né? Não conseguem sequer colocar a mão na cabeça, por exemplo. Isso independente do AVC, tá? Isso é um quadro ortopédico que pode acontecer com qualquer pessoa. E quando você já tem esse quadro e tem um AVC, aí sim, Maria, pode piorar sim. Por quê? Muito da mobilidade dessa cápsula vai depender, né, muito da melhora da retração dessa cápsula, vai depender da gente fazer ali movimentos, né? Então eu preciso movimentar, e aí se você não tem movimento, se o braço fica cada vez mais parado, se você tem uma subluxação de ombro, por exemplo, você pode piorar o estado daquela cápsula. Então isso é um quadro anterior ao AVC que pode, além de dificultar, vamos dizer assim, piorar com o AVC, pode se tornar mais visível, pode piorar por conta das alterações que o AVC pode provocar no ombro. Então, a subluxação que eu falei pode ocasionar alguma lesão pela falha de ativação dessa musculatura que estabiliza o ombro. Então, pode piorar. É preciso trabalhar a capsulite com o olhar neuroortopédico, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo, sempre que as pessoas me perguntam o que fazer para ombro doloroso, para subluxação, para dor no ombro pós-AVC, então a primeira coisa que a gente tem que identificar se existe alguma causa ortopédica que está fazendo com que esse ombro doa, né? Então vamos verificar, tem lesão de ligamentos, tem lesão de tendão, tem uma bursite, que é uma inflamação da bursa, tem uma capsulite que pode ter nesses quadros anterior ou preveniente, né? Que o AVC predispõe o aparecimento desses quadros, tá? E aí sim, síndrome ombro-mão, síndrome complexa regional, né, que pode acontecer também. Qual o tratamento? A Maria está me perguntando. Basicamente, da capsulite adesiva, fisioterapia. Na fisioterapia, a gente tem que mobilizar essa cápsula, a gente tem que tornar essa cápsula mais maleável, existem mobilizações para serem realizadas, existem recursos, né, físicos como laser, como ultrassom, e isso falando independente do AVC. Aí tem que identificar a causa.
né? E se tem o AVC e tem uma falha da mobilidade de toda aquela musculatura que está em volta do ombro, impedindo aquele movimento, a gente geralmente tem ativação por eletroestimulação daquela região, a gente tem como dar mais estabilidade no ombro subluxado, mas primeiro tem que entender o diagnóstico, porque às vezes é preciso entrar com anti-inflamatório, às vezes se faz injeção, por exemplo, de corticoide naquela região. Então vai depender muito, precisa de um acompanhamento médico, fisioterapêutico, e o fisioterapeuta que tratando um paciente com AVC com dor no ombro tem que ter um olhar tanto ortopédico quanto neurológico. Entender o porquê que essa musculatura não está se ajudando ali, se é por conta do AVC, como ativar essa musculatura. Tá? Então precisa ter um fisioterapeuta para te conduzir e um médico, principalmente aqui com os meus pacientes, quando acontece alguma coisa em relação a isso, eu encaminho para um médico, um ortopedista especialista em ombro. E aí ele faz essa condução legal para dar o diagnóstico específico desse ombro, e aí a gente vai progredindo, né? Então é isso que geralmente a gente faz, que eu faço, né?